Meus amados irmãos, hoje, como pastor, eu venho a este púlpito, como venho a cada domingo, mas em meio a tantas coisas destes últimos dias, sei do desafio que cada irmão está enfrentando, está vivendo neste momento. E como ministro de Deus, e como quem está andando no meio do povo, é muito difícil uma semana como essa. É muito difícil quando a gente descobre na igreja discipular o que é a palavra empatia, porque a gente começa a sentir a dor do outro, e nós temos a consciência do que Deus está falando conosco, e se a chegar no púlpito numa noite como essa, e entregar ao povo de Deus aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu pediria a você que nos próximos minutos prestasse bastante atenção no que Deus quer falar conosco. Nós vínhamos num calendário homilético falando sobre a nossa história, quem nós somos, a nossa identidade, mas eu aprendi ao longo destes anos que o nosso calendário homilético, ele jamais pode ser maior do que a necessidade do nosso povo. Não é que nós pregaremos o que o povo deseja ouvir, mas há momentos que Deus quer falar conosco, e nós precisamos ser sensíveis à mudança, ao que está acontecendo, aquilo que está ao nosso redor. Porque como pastor que anda no meio das ovelhas, tem hora que o coração dói em ver o rebanho do Senhor sofrendo, lutando, passando por dias desafiadores. Como pastor de ovelhas, nós não temos pastoras no nosso meio, mas nós temos mulheres que são mulheres de Deus. E algumas madrugadas tenho visto Samara levantar e orar, e eu sei que ela está orando por nossa igreja. Esta semana eu presenciei alegrias, esta semana eu presenciei avanços, essa semana o meu coração ficou tão alegre, quando o irmão Josimar me disse assim: pastor, o Derlei foi chamado, vai buscar a farda hoje. Essa semana ele tomou posse lá, né, Derlei? Que alegria, filho, com você, que essa sua vitória é a nossa vitória. Essa semana, fiquei tão feliz quando o irmão Geraldo me compartilhou sobre a barbearia, que ele está à frente agora. Quantas conquistas do povo de Deus, irmãos que estavam aguardando respostas, e teve respostas do Senhor, respostas favoráveis. Mas no meio de tantas situações, eu vi a dor, e eu perdi irmãos, pastores, pessoas a quem eu amo durante esta semana. Voltou para casa o pastor Vander Lúcio, voltou para casa o pastor Luciano, voltou para casa a esposa do pastor Gerson Januário, que
nós amamos demais. Irmã Lourdes, esposa do nosso pastor Silas. E quantos irmãos nossos enfrentando a enfermidade, a dor de ver irmãos sendo e passando pela Covid-19, pessoas que nós amamos sendo atacada de maneira tão brutal por esse vírus que nós não conseguimos ver, não sabemos ainda muitas vezes nem como lidar. E ver, irmãos, o câncer da corrupção ser desnudado na nação, ter um ano para se preparar diante de tantas coisas e ver políticos de todas as esferas negligentes, homens e mulheres que são corruptos, homens e mulheres que de fato não estão nem aí para o povo que sofre e que vivem aquela antiga frase: farinha pouca, meu pirão primeiro, e salvam-se muito poucos. Como igreja nós não temos ideologia nem político de estimação e podemos ficar muito à vontade nessas horas também como profeta de Deus nessa geração. Interesses pessoais sobrepondo o cuidado das pessoas, e a gente só vê isso de perto quando chega na nossa casa, quando chega na nossa família. É muito fácil lidar com tudo isso enquanto não está dentro da nossa casa. É muito fácil lidar com tudo isso quando está longe de nós. Choro, dor. E a minha pergunta ao Senhor durante esses dias, enquanto preparava e perguntava: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco domingo? Talvez esta seja uma das perguntas mais desafiadoras para um pastor, Rafael. Não é o que nós temos a falar, é o que Deus tem a dizer. Não é o que o pastor Fabrício quer falar, Derlei, mas é o que Deus quer falar conosco. Mais uma vez, você que está conosco, quero lhe dizer que como igreja, a liderança desta igreja tomou esta semana uma decisão muito responsável, e eu louvo a Deus por esta igreja ter os líderes que ela tem. O decreto desta semana não nos impede de realizar culto presencial, mas por amor e cuidado aos nossos irmãos, como igreja nós estamos aqui abertos, recebendo. Se alguém da comunidade chegar aqui agora, alguém que precisa de uma palavra de esperança chegar aqui agora, nós vamos acolher e amar. Mas de maneira simples como as pombas, nós também queremos ser prudentes como as serpentes. Nós podemos de alguma forma contribuir para os nossos irmãos que já por necessidade tem que pegar um ônibus, tem que sair de casa, mas Deus nos deu condições de poder usar essa tecnologia, e nós reduzimos então a nossa equipe de culto, para que a gente pudesse celebrar ao Senhor juntos nesta noite, zelando por você que está em casa agora. Agora, eu quero te fazer um pedido também. Disse isso aqui hoje aos meninos. Nós como igreja, e nós como cristãos, precisamos ser prudentes como a serpente. Não fica andando por aí de bobeira. Faça aquilo que é necessário. Ao chegar em casa, faça a higiene necessária. Cuide dos seus pais. Você jovem, não saia desnecessariamente e volte para casa colocando o seu pai, o seu avô, a sua família em risco. Nós vivemos um momento, e durante esta semana eu tenho presenciado isso durante algumas vezes. Eu não estou te falando de informações que eu ouvi falar, mas de pessoas que tanto no público quanto no privado
se hoje carecessem e carecem de uma UTI, não tem. Eu sei que vai chegar um momento que nós vamos discutir as responsabilidades, nós vamos discutir quem são as pessoas que devem pagar e não podem se omitir a responsabilidade por isso. Mas hoje, o que nós mais precisamos é cuidar uns dos outros e entender que nós precisamos cuidar de nós mesmos, para que nós não precisemos, neste momento. O sistema público de saúde do Brasil, o sistema particular está extremamente sobrecarregado, os profissionais estão sobrecarregados, e agora nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos fazer isso com prudência, com zelo e com cuidado. Em tempos como esse, a pergunta que eu fiz esta semana foi: Senhor, qual é a resposta para os nossos corações? O que o Senhor quer falar conosco agora? Senhor, o que o Senhor quer falar à nossa vida? E Deus, como sempre, tem uma resposta quando nós o clamamos. Desde a primeira oração lá no início da semana, mas quando a coisa foi mudando, eu disse: Senhor, eu quero entender, eu não quero... E na sexta-feira Deus falou muito comigo nesse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E Deus falou muito, de maneira muito preciosa comigo, dizendo que nós podemos estar abatidos, nós podemos estar desanimados, nós podemos, irmão Eduardo, até mesmo ser enfraquecidos, mas nós não estamos destruídos. E nós não nos desanimamos. Paulo fala sobre isso. Paulo fala, e ele fala conosco. Deus usa o apóstolo Paulo para falar conosco. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa agora. Você que está conosco em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Paulo, quando ele escreve, meus amados irmãos, a igreja de Corinto, tudo indica, segundo os teólogos, os pesquisadores, Paulo escreveu 4 cartas a esta igreja. Destas 4 cartas que Paulo escreveu, irmão Eduardo, nós temos a alegria de termos 2. 2 foram perdidas e nós não tivemos acesso a elas. Aquela que nós chamamos de 1 aos Coríntios, provavelmente é a segunda carta que ele escreveu. E ele escreve ela em resposta às perguntas dos irmãos da casa de Cloé, que foram até ele e falaram de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, e Paulo, usado por Deus, responde. Assim como a primeira carta, a segunda carta é uma carta extremamente pessoal. Por quê? Paulo manda aquela primeira carta e alguns irmãos ouvem a voz de Deus através de Paulo e começam a ter atitudes diferentes em relação à vida, em relação à família. Paulo fala sobre casamento, Paulo fala sobre a mulher que santifica o homem que santifica a mulher. Paulo fala sobre os dons espirituais, a criancice que estava acontecendo na igreja. Paulo fala sobre o respeitar o outro, o ajudar um ao outro. Só que tinha um grupo ali em Corinto, que mesmo recebendo a primeira carta, eles continuaram questionando a autoridade apostólica de Paulo. E o objetivo dessa segunda carta, irmão Eduardo, então, é refutar os falsos mestres que estavam rondando a igreja. É uma carta biográfica, extremamente pessoal. E se nós pudéssemos resumir, irmão Josimar, o texto principal para muitos teólogos está no capítulo 5, verso 20, que diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Paulo faz um apelo àqueles irmãos para se reconciliarem com o Senhor. Esta carta
nos seus capítulos iniciais, antes de chegar no quarto, só para que os irmãos entendam o dilema de Paulo, porque Paulo estava sofrendo, o coração pastoral de Paulo estava sofrendo. Ele começa no capítulo 1 com muita sinceridade, falando do seu relacionamento com a igreja, de maneira direta e honesta. Paulo fala do seu itinerário, do desejo de estar com ele, que se tem uma coisa que pastor tem desejo, é de estar com o rebanho. Se tem uma coisa que pastor ama, é estar com o povo de Deus. Se tem uma coisa que pastor gosta, é de igreja. Se tem uma coisa que pastor gosta, é de estar com o povo. Pastor que não gosta de gente precisa rever sua vocação, porque o principal papel pastoral é andar com pessoas, é amar com pessoas, é se relacionar. E Paulo estava ansioso para estar com eles. E no capítulo 2, Paulo vai diretamente aos falsos mestres, dizendo: ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra visando lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus e com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo fala do seu compromisso com a palavra, com a mensagem. Paulo exorta que eles não se afastassem da verdade. E então Paulo segue do capítulo 4 até o capítulo 7, arrazoando sobre isso. Do 2 ao 7, melhor dizendo. Mas quando ele chega no capítulo 4, ele começa a nos ensinar algumas coisas de maneira muito profunda sobre o sofrimento. E no capítulo 4, a partir do verso 5, ele diz assim: pois nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por amor de Jesus, porque Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu o nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a face de Jesus Cristo. Temos, porém, olha esse verso 7, Rafael. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que seja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Paulo já começa reconhecendo, Rafa, que ele era, no meio de toda a adversidade que ele estava enfrentando, no meio de todo o problema que ele estava enfrentando, um vaso de barro. E ele faz uma analogia muito interessante, Débora, que ele diz assim: existe um tesouro dentro do vaso de barro. O Watchman Nee tem muitas coisas que ele escreve que são muito preciosas. E ele diz uma coisa sobre esse texto que me chama muita atenção. Ele fala que a nossa maior dificuldade de revelar Cristo, que está dentro de nós, não são as nossas fraquezas. Muitas vezes nós não revelamos o Cristo que está dentro de nós por causa da nossa riqueza, da nossa inteligência, da nossa popularidade. Sabe por quê? Ele diz assim: para que o tesouro seja revelado, ele está dentro de onde? Do vaso. O vaso precisa ser quebrado. Uau! O vaso precisa ser quebrado. E sabe o que a tribulação faz com o vaso? Sabe o que a adversidade faz conosco? Sabe o que a luta leva a gente? Aí Paulo segue dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém nós não somos destruídos. Mesmo sendo este vaso quebrado, mesmo estando arrebentado pela perseguição, mesmo passando dias difíceis, Paulo vai dizer: no meio da tribulação, o nosso coração não está angustiado. Nós estamos perplexos, mas o desânimo não toma conta da nossa vida. Nós estamos sendo perseguidos, porém nós não estamos abandonados. Somos derrubados, mas nós não somos destruídos. Por quê? Porque nós levamos o nosso corpo para a morte como Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nós. E ele vai dizer que vivamos sempre como ele entregou a sua vida.
E ele continua decorrendo e discorrendo sobre o texto, e ele vai dizer: porque tudo isso, verso 15, é para o bem de vocês, para que a graça se multiplique. E aí Paulo fecha esse capítulo, e é onde nós vamos parar. E aqui Deus falou muito comigo, quando Paulo diz assim: por isso não desanimamos, verso 16, pelo contrário, mesmo que o nosso ser interior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Aleluia! Paulo estava falando aos seus leitores, Paulo estava escrevendo àquela igreja dizendo que todo o nosso sofrimento, e seja ele até oriundo pela proclamação da palavra, pela defesa dos valores cristãos, por ser correto diante de Deus, um dia todo sofrimento terá fim. Paulo está dizendo, e é aqui que eu quero permanecer hoje. Paulo, ele é muito transparente, porque uma característica dos discípulos de Jesus é a transparência. Ele abre o seu coração, e é no sofrimento que nós somos quebrados. Quando enfrentamos as adversidades, revelamos a glória de Deus que há em nós. E aí eu quero, nesta noite, a expressão que Deus usou Paulo para falar comigo durante esta semana foi essa aqui, Gabriel: por isso nós não desanimamos. Uau, pastor, mas como é que a gente não desanima? Pastor, como é que a gente não desanima num tempo desse? Pastor, quando tudo parecia que ia engrenar, voltou tudo quase que a estaca zero. Parece que nós estamos vivendo o ano passado. Não, alguém disse assim: está bem pior, porque ano passado nós tínhamos ouvido falar sobre o Covid, agora ele está na nossa casa. Mas Paulo diz assim: nós não desanimamos. Por que nós não desanimamos? Porque Paulo nos ensina sobre isso. O que fez de Paulo em dias tão desafiadores, irmão Josimar, dizer: nós não desanimamos. O que fez Paulo dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. 3 coisas o Senhor me ensinou esta semana aqui. A primeira delas foi entender que Paulo se sentia cansado, mas em Deus ele era renovado. No verso de número 16 ele diz assim: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo começa aqui nos mostrando que tem dias que nós estamos cansados. Tem dia que o seu pastor está cansado. Tem dia que o irmão Eduardo está cansado. Tem dia que o Rafa está cansado. Tem dia que a irmã Samara está cansado. Tem dia que você está cansado. E não há pecado nenhum em estar cansado. É por isso que nós temos o sabá, o descanso. Mas aqui Paulo está dizendo, ele começa nos mostrando que tem dias, tem situações que nós estaremos cansados, e ele diz: o nosso exterior está nos desgastando, ou seja, a história da vida, nós somos marcados por tantas circunstâncias que estão ao nosso redor, fora de nós, no nosso exterior, que tem dia que a gente diz assim: eu não aguento mais. Talvez hoje você chegou aqui nesse culto, talvez hoje você entrou nessa transmissão, talvez hoje você chegou neste encontro e disse assim: eu preciso de uma palavra de Deus, porque eu não aguento mais.
Eu não aguento mais o que eu estou vivendo, eu não aguento mais as pressões, eu não aguento mais as circunstâncias, eu não aguento mais. Com o passar dos anos, tanto acúmulo, e você se sente cansado. Paulo estava dizendo: há momentos que eu me sinto assim. Eu não sou um super-homem, pelo contrário, Paulo se reconhecia como um vaso de barro, e esta comparação mostra a nossa fragilidade como ser humano. Mas Paulo tinha uma convicção, Fernanda. Ele diz no verso 16, olha que coisa linda ele está dizendo aqui: embora exteriormente eu estou cansado, mas interiormente eu estou sendo renovado dia a dia. Embora o meu exterior está cansado, embora o meu exterior esteja desanimado, embora o meu exterior esteja triste, eu estou ferido, eu estou desgastado, mas o meu interior está renovado pelo poder de Deus. Ele tirava a força, sabe de onde? Do alto. A ajuda de Paulo. Paulo não tinha uma autoajuda não, Rafael. Paulo não tinha autoajuda não. Paulo tinha, era a ajuda do alto. Sabe por que muitas vezes a gente está cansado e continua cansado? Porque a gente vai na autoajuda. E o que não falta é um monte de pregador de autoajuda. Nós temos uma geração de pregadores de autoajuda. Palavras maravilhosas, palavras que são bonitas, mas que não são palavras do alto. Nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto. E a ajuda do alto nós encontramos na palavra de Deus. E Paulo estava dizendo: eu sou renovado dia após dia. Eu encontro força para prosseguir na adversidade, na palavra de Deus. Paulo tinha entendido isso tão bem, que quando ele ora pela igreja de Éfeso, irmãos que ele amava, ele diz assim: oro porque com suas gloriosas riquezas, ele fortaleça vocês no íntimo, com o seu poder, por meio do seu Espírito Santo. Ou seja, o fortalecimento vem de Deus. Paulo sabia que a nossa maneira de enfrentar a adversidade, uma coisa interessante isso, Paulo sabia que a maneira como que nós enfrentamos a adversidade tem uma relação direta, o quanto temos sido renovados pelo Senhor. Quero dizer a você, meu irmão, o nosso couro vai ser engrossado, está só começando. Sabe por quê? Porque para que se cumpra a palavra, o que nós estamos vendo por aí é muito mais do que talvez você está tentando enxergar com olhos humanos, olhos de ideologia, olhos políticos, olhos de tudo isso. Isso é muito mais. Para que se cumpra a palavra de Deus e venha o fim, estas coisas terão que acontecer, e nós precisamos perseverar firmes como igreja, na busca, na oração, para sermos renovados pelo poder de Deus, e continuarmos firmes diante das adversidades deste mundo. Tem dia que vai parecer que nós não vamos dar conta de levantar da cama, tem dia que nós vamos estar desanimados, tem dia que vai nos faltar força, mas nós precisamos orar mais. Se a gente já orava, tem que orar mais. Se a gente tem buscado, nós temos que buscar mais. Se a gente lia a palavra, a gente tem que ler mais. Sabe por quê? Porque a nossa renovação, ela virá do alto. Não será autoajuda, mas vai ser a ajuda do alto na palavra, na oração, na busca. Só vai prevalecer quem tem a ajuda do alto. Só vai prevalecer quem está firme na palavra. Só vai prevalecer quem está buscando. Tem muita gente brincando com Deus. Meu irmão, se tu ainda não aprendeu, depois de 12 meses de pandemia, que Deus está falando, rapaz, se tu ainda não entendeu o que Deus está fazendo, tu ainda não entendeu, e tu está brincando com a tua vida com Deus, está brincando com as coisas do dia a dia com Jesus. Paulo está dizendo, tem dia que nós vamos estar cansados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados. É no Senhor que seremos renovados. Você está cansado? Eu quero te dizer hoje, o Senhor Jesus tem renovo para você. É por isso que Ele diz,
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Está cansado? Vá até Jesus, vá até Jesus. O renovo virá do alto. Não é autoajuda, é a ajuda do alto, é a ajuda que só Jesus pode dar. A primeira coisa que nós aprendemos, irmão Eduardo, Paulo em muitos momentos se sentia cansado, mas em Deus ele era renovado. Agora sabe qual é a segunda coisa, irmão Josimar, que Deus falou comigo nesse texto? Verso 17, a Bíblia é maravilhosa, ela diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo sabia, Rafael, que o sofrimento tem um fim. O sofrimento é passageiro, Derlei. O sofrimento, meu irmão, o sofrimento, irmã Adriana, é passageiro. Paulo estava dizendo: olha, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, mas eles estão produzindo um peso de glória eterna. Quando nós olhamos tudo que nós enfrentamos, pensamos em um Deus que tem feito por nós, tudo que Deus tem feito por nós e em nós, e tudo que nos aguarda lá na glória. Todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, irmãos, elas são pequenas. Ah, Rafael, isso aqui não é nada. O que nós estamos enfrentando, quando a gente olha para a glória, quando a gente tem a perspectiva da eternidade, quando a gente tem a perspectiva do céu, quando a gente tem, Gabriel, a perspectiva de onde nós estamos indo, isso aqui não é nada, porque isso aqui vai passar, e um dia nós estaremos para sempre com Ele. É disso que a palavra está dizendo. A palavra de Deus está ensinando que as nossas dificuldades, irmãos, elas não vão diminuir, elas não vão enfraquecer a nossa fé, elas não vão nos desiludir, mas em contrapartida, existe um propósito em todas as coisas, existe uma oportunidade de crescimento quando a gente sofre. E aí você perguntaria: pastor Fabrício, que oportunidade é essa? Que oportunidade é essa no crescimento do sofrimento? Vou te dizer uma coisa. Irmão Vilmar, chega aqui pertinho, meu irmão. Talvez se não fosse o sofrimento, se não fosse tudo isso que a gente está vivendo, domingo, 18 horas e 12 minutos, você não estaria aqui ouvindo a palavra de Deus. Você viu como o sofrimento é bom? Nesse sentido didático. Não que a gente goste do alto sofrimento, dessa questão de eu quero sofrer. Não é isso. Eu estou dizendo que o sofrimento nos permite crescer. O sofrimento nos permite conhecer Deus de perto. É no deserto que nós vemos Deus com mais clareza. É no deserto que nós vemos Deus bem de perto. Nós buscamos mais, nós oramos mais, nós temos a oportunidade de ter a nossa fé mais firme em Jesus. Reconhecer, irmãos, uma das melhores coisas que nós temos aprendido com o Covid, sabe qual é? Que nós não somos nada. Um vírus que eu não vejo, um vírus que eu não pego, um vírus que eu não sei se ele está aqui ou não está. Ele está mostrando que eu não sou nada, que eu sou limitado. Nós passamos a reconhecer nesses dias o valor do abraço. Eu estou com tanta saudade de abraçar vocês. E a gente não pôde. Reconhecer o quanto nós somos arrogantes. E só bastou uma situação como essa para mostrar o quanto nós somos pequenos e gananciosos. Porque quando alguém morre sem oxigênio e o que tem triplica o preço para levar vantagem, isso só mostra quem nós somos. Quando alguém precisa de um leito de um TI, quando alguém precisava agora, como está precisando, que a nossa estrutura, olha irmãos,
Vou abrir um parênteses aqui. Nós temos uma estrutura de sistema de saúde, uma das mais lindas do planeta, se chama SUS. Quando a gente anda outros países afora aí, isso não existe não, Eduardo. SUS é aqui, e poderia ser infinitamente melhor, se não fosse a ganância de muitos que roubam, muitos que um dia vão prestar contas com Deus. Sabe por quê? Porque hoje muitos que estão perdendo a vida sem oxigênio, muitos que estão sem um leito de UTI, é porque alguém roubou esse dinheiro no caminho. Isso é pecado, e nós denunciamos isso em nome de Jesus, e um dia diante do tribunal de Cristo, isso vai aparecer. A pandemia nos mostra que os nossos sofrimentos, quem nós somos. Agora este sofrimento também nos remete à glória de Deus. Esse sofrimento nos remete à glória de Deus, à glória eterna em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer, no caso de Paulo aqui, a conclusão é a seguinte: os sofrimentos serão passageiros, os conflitos serão passageiros. Olha, isso vai passar. No nosso caso de hoje, a pandemia vai passar. Você pode ter certeza disso, vai passar. Estas situações vão passar, não importa qual seja, vai passar. Toda aflição, conflito, luta, adversidade, não pode ser comparada à glória que há de ser revelada ao seu povo, que foi reconciliado com Deus através da cruz de Jesus. E eu digo a você, pode passar aqui, mas se não passar aqui, vai passar na eternidade, mas vai passar. Vai passar. A maior verdade do cristianismo, irmãos, não consiste numa vida hedonista, consumista, egocêntrica. A maior verdade do cristianismo consiste em que Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados, nós somos reconciliados com Deus, e sabemos que mesmo que aqui tudo dê errado, sabemos que nós temos Jesus, nós podemos enfrentar a enfermidade, nós podemos até mesmo sermos ceifados por ela, mas nós temos uma convicção que um dia tudo isso vai passar. É por isso que nós não tememos a morte, é por isso que quando as irmãs de Lázaro estavam perturbadas e disseram: Senhor, se o Senhor tivesse chegado, nada disso tinha acontecido. Mas aí o Senhor Jesus disse para elas o quê? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós podemos enfrentar dias difíceis aqui, e muitas das circunstâncias, tem horas que nós não vencemos o câncer, tem horas que muitos dos nossos não venceram a Covid, mas uma coisa é certa, eles estão com o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que os leves e momentâneos sofrimentos deste tempo não há de se comparar à glória revelada por Cristo Jesus. A maior certeza de um crente é a vida eterna em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, é por isso que Paulo diz, irmãos, eu fico animado demais quando eu falo do céu. Sabe por quê, irmãos? Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Até o dia final. Vai passar. Paulo sabia que o sofrimento era passageiro. Não desliga não, fica conosco. O salmista é claro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu me lembro que num dos dias mais duros da nossa vida, quando nós tínhamos perdido o nosso primeiro bebê, nosso pastor Purim, que nós amamos demais da conta, foi lá na nossa casa e disse para nós: atrás de densas e negras nuvens, sempre há um sol que continua brilhando. Esse é o sol da justiça, e mais cedo ou mais tarde as nuvens vão passar, e nós vamos ver o sol da justiça raiar sobre nós. Ah, vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou terminar, irmãos.
Alguém disse assim: pastor, para que um vídeo seja bem sucedido no YouTube, ele tem que ser curto. Nós não estamos preocupados com like, né, irmãos? Nós vamos pregar a palavra de Deus. Se precisar, nós vamos ficar mais tempo. E hoje nós vamos um pouquinho mais, porque a gente está precisando de palavra. Nós não estamos precisando de like. Nós estamos precisando de transformação. Nós estamos precisando de mudança. Nós estamos precisando do nosso coração arder, Rafael. O nosso coração precisa arder. Paulo está nos ensinando que em muitos momentos ele se sentia cansado, mas em Deus ele era renovado. Paulo está nos ensinando que o sofrimento vai ter um fim, ele é passageiro. Agora eu quero terminar aqui com a última coisa que Deus falou comigo. Sabe qual é? Paulo fala para nós aonde nós devemos estar focados no tempo da crise. Aí ele diz assim, ó: assim nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o quê? Eterno. Paulo está dizendo que um dos segredos para nós é entender para quem nós estamos olhando. Nós podemos ganhar ou perder a batalha dependendo de onde os nossos olhos estão fixados no meio da crise. Paulo está falando conosco que nós podemos perder a batalha se a gente perder o foco. Paulo está falando conosco que a vitória virá fruto de onde nós estamos colocando os nossos olhos. O foco dos nossos olhos define o nosso coração. Em que você está olhando? O que nós vemos é transitório, o que nós vemos é passageiro. E nós não temos aqui por cidade permanente. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A visão da eternidade é infinitamente melhor do que a que está diante de nós. Nós estamos falando da esperança da eternidade. Paulo estava dizendo: olhe além das circunstâncias, olhe além da aflição momentânea, olhe para o tesouro e não para o vaso de barro. As promessas do Senhor acerca da vida eterna e da salvação são as coisas mais preciosas que um cristão tem. É por isso que nós não podemos olhar para as aflições. É por isso que nós precisamos olhar, meus irmãos, para a oportunidade que Deus está nos dando no meio de toda essa crise, no meio de tudo isso. No meio de tudo isso, Deus está falando conosco, Deus está nos alertando. Nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por dores, nós estamos passando no tempo presente por dias difíceis, mas tudo isso não se compara à glória que nos há de ser revelada. A gente não precisa temer. O problema maior é que talvez a igreja brasileira, meus irmãos, ela está tão focada no materialismo. A igreja brasileira está tão focada em querer ter dinheiro, em querer ter fama, em querer ter carro zero, casa nova, saúde perfeita, que quando lida com a realidade da vida, que quando lida com a realidade humana, ela não tem resposta. Por quê? Porque ela só vive de autoajuda e ela não vive da ajuda do alto. Mas quando nós estamos focados na palavra, a nossa vida, ela não teme o que nós estamos passando, porque o nosso foco não está aqui. Nós estamos aqui de passagem. Os dias são difíceis, os dias são desafiadores, mas o Deus que é maravilhoso está conosco. E eu quero terminar. Paulo, ele resume isso muito bem numa outra carta, no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 18, Paulo vai dizer assim, ó: eu penso que o que nós estamos sofrendo durante a nossa vida não há de ser comparado de modo nenhum com a glória que há de ser revelada no futuro. Aí o verso 19 diz assim, irmão Eduardo, esse texto faz muito sentido. O universo todo espera com impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são.
Irmãos, nós estamos impacientes. Nós estamos impacientes, sabe para quê? Para a volta de Jesus. Maranata, hora vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós estamos impacientes, nós queremos que Jesus volte, nós queremos que Jesus busque a sua igreja, nós queremos ver a volta de Jesus. Paulo já tinha esse anseio. E aí ele vai dizer: pois o universo se tornou inútil pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre de todo o poder destruidor que o mantém escravo, e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que é que nos mantém escravos? O pecado. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Sofre e geme por causa de quê? Pecado. Tudo que nós estamos vivendo é fruto de quê? Pecado, ganância humana. Tudo que nós estamos vendo é relação ao quê? O universo chora, o mundo sofre, fruto do pecado humano. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Por que primeiro presente? Porque é o selo na hora da nossa conversão. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Verso 24: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Aleluia! Mas se já estamos vendo daquilo que esperamos, então isso não é uma esperança. Pois quem é que fica esperando alguma coisa que está vendo? Aí Paulo vai dizer no 25: pois se estamos esperando alguma coisa, ainda não nos provém ver, estamos esperando com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, mas nós não sabemos nem como orar. Pois nós não sabemos nem como orar, diz o verso 26, mas o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, gemidos que não pode explicar por palavras, pede a Deus em nosso favor. Você está se sentindo sozinho? Você está se sentindo desamparado? Neste momento Deus está falando com você. Tem alguém orando por você. O Espírito Santo de Deus está orando por nós. E aí ele continua: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que Ele já tinha sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E Ele fez isso para que o seu Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas os aceitou. Não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que nós podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele entregou o seu próprio Filho, o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que Ele não nos dará todas as coisas? Quem acusará, diz a palavra de Deus? Quem poderá condená-los? Ninguém, porque foi Cristo que morreu, ou melhor, que foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em nosso favor. Aí no versículo 35 ele vai fechar agora, irmão Josimar. Ele vai dizer assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar de Jesus? Serão os sofrimentos? Serão as dificuldades? Será a perseguição? Será a fome? Será a pobreza? Será o perigo? Será a morte? Como diz as Escrituras: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. E aí no verso 37 agora, para terminar, aí ele vai dizer: em todas estas situações. Quais situações? Quais são as situações? Sofrimento, dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo, morte, Covid-19, dias difíceis. Em todas essas situações, nós temos a vitória completa, por meio daquele que nos amou. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que nada
pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades e poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há quem possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou bem certo que nada nesta vida, as dificuldades, a perseguição, o sofrimento, a fome, a pobreza, o perigo, a Covid, o câncer, nada, nem a morte pode nos separar do amor de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos estar abatidos, nós podemos estar enfraquecidos, nós podemos estar desanimados, nós podemos estar vivendo toda essa situação, mas uma coisa é certa: nós não fomos destruídos, e ainda que se formos destruídos aqui, oh glória, nós vamos passar a eternidade com Ele. Sabe por quê? Olha, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ah, irmãos, como eu anseio a volta de Jesus. E tudo que nós estamos vivendo, irmãos, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos quando virá, mas estão diante de nós, muitos são os sinais. Mas a palavra de Deus diz que nada que aconteça vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em muitos momentos nós podemos estar cansados, irmãos, mas como eu fui renovado pelo Senhor nesta palavra. Paulo me disse que o sofrimento vai passar. A palavra de Deus diz que esse sofrimento aqui, não há nada que a gente possa passar que Deus não nos permita que a gente não aguente. E se a gente está passando, é porque a gente vai sair do lado de lá, tem um peso de glória do lado de lá. Mas Paulo diz que a gente tem que ter o foco certo, e o foco certo não é naquilo que nós estamos vendo. Tira o olho desse tempo, para de ver só coisa que te desanima, para de ver só as coisas de agora, naquilo que você vê, naquilo que é transitório. Tira o seu olho daquilo que é transitório, crente. Tira o seu olho daquilo que é transitório, crente. Bota teu olho nas coisas de Deus, bota teu olho na palavra de Deus, bota teu olho na esperança, bota teu olho em Jesus, bota teu olho naquilo que fortalece o teu coração. Enche a tua casa de palavra, enche a tua casa de oração, enche a tua casa de hino, enche a tua casa de cântico. Abre o som da tua televisão para glorificar a Deus, usa teu celular para glorificar a Deus, usa a sua vida para glorificar a Deus. Não dê ouvido àquilo que você está vendo, tira o olho daquilo que é visível, e olha, contempla nas nuvens com poder e glória, porque muito breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, muito breve Ele vai voltar para buscar o seu povo, muito breve Ele vai voltar para buscar todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso vai passar, isso vai passar. E eu vou te dizer uma coisa: dias mais difíceis virão, e nós podemos passar, até mesmo nós que já passamos o Covid uma vez, podemos passar de novo. Nós não sabemos o que está pela frente, mas uma coisa nós estamos certos: nada pode nos separar do amor de Deus. E nós vamos continuar confiando no nosso Deus, no seu eterno amor, e com isso nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados, porque nós temos esperança em Jesus. Vai vir a escuridão, mas o meu coração não vai temer. A esperança vai nascer como uma luz. Sabe por quê? Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, nós não precisamos de mais nada.
Eu não sei como é que você chegou aqui nesse encontro. Eu não sei como é que você está agora na sua casa. Eu não sei como é que você está e aonde você está. Mas eu quero te dizer que nasce uma esperança em Cristo Jesus. Ele é por nós, Ele é o vencedor. Nós precisamos é continuar crendo. Nós precisamos é continuar confiando. Nós precisamos é continuar acreditando, entregando a nossa vida a Ele a cada instante, firme na promessa, firme na palavra, que nada pode nos separar do amor de Deus. E quando nós não tivermos nem sequer forças para orar, o Espírito Santo de Deus, que é o primeiro presente, como Paulo disse, vai nos fortalecer para a gente poder continuar, vai nos fortalecer para a gente seguir. Por isso, meus irmãos, nós não desfalecemos, nós não ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo esteja cansado, interiormente nós somos renovados pela palavra, e os sofrimentos desse tempo vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que este sofrimento, e nós não vamos prestar atenção no que nós estamos vendo. Sabe por quê? Porque o que nós estamos vendo dura pouco, mas nós vamos focar o nosso olhar na glória, naquilo que é eterno, para a glória de Deus. Vamos adorar ao Senhor, nós não seremos abalados. Adore ao Senhor aí na sua casa, adore ao Senhor no seu sofá, adore ao Senhor aonde você estiver agora com a sua família. Hoje eu quero, depois dessa canção, eu quero que você já prepare aí, que nós vamos nos ajoelhar nesta noite. Você estiver na sua casa, eu quero te convidar para ajoelhar. Nós vamos clamar hoje, nós vamos clamar hoje, nós vamos buscar a presença de Deus, porque o nosso Deus responde a oração, responde a oração, e nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família, confiando em nosso Deus. Oremos ao Senhor, adoremos ao Senhor.